para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá, e a família de seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Amém? Podem se assentar. É uma história bastante conhecida. E eu quero já falar o tema dessa mensagem, que vai dizer assim: Deus, Ele vai cumprir o seu propósito. Independente do cenário que você se encontra, de como você chegou aqui, eu não te conheço, mas como foi dito aqui através do Salmo 139, Deus, Ele esquadrinha seu coração. Deus, Ele te conhece melhor do que você mesmo. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. E Ele sabe que Ele vai cumprir o seu propósito na sua vida. Independente de como você chegou aqui, ou que você passou por momento, algum cenário, Deus, Ele vai cumprir. Então, em Esther capítulo 1, a Bíblia vai dizer, é uma história bastante conhecida, e Deus falou muito comigo. No capítulo 1, a narrativa, ela vai falar sobre um rei, Maurício, sobre um reinado onde era estabelecido até a Índia e se estendia até a Antioquia, que era o reinado persa, e quem era o rei era Xerxes, ou por nome Assuero. E nós vamos ver que no capítulo 1, esse rei, ele vai dar uma festa, Maurício, de 6 meses. Essa festa vai estender durante 6 meses. E durante 6 meses, ele tem como intenção de mostrar a sua glória, mostrar a sua riqueza, mostrar suas conquistas, tudo aquilo que ele conquistou durante o tempo. Então a Bíblia vai dizer que essa história, essa festa, ela vai durar 6 meses. Passando esses 6 meses, eles vão dar uma outra festa, agora mais aberta, Maurício, para que os nobres, os pobres, todo mundo que morasse na cidade de Suzã, ou das 127 províncias desse rei, pudesse participar dessa festa. E a Bíblia vai dizer que eles dão 1 semana de festa, depois de 6 meses. E a narrativa agora, no capítulo 1 do livro de Esther, vai introduzir a rainha Vasti, ou Vasti. E a Bíblia vai dizer que o rei, no 7º dia, ele estava já alegre por conta do vinho. Nós sabemos que a bebida, ela deixa as pessoas alegres e logo elas vão ficar fora de si. Coisas que, normal, você estando são, você não ia fazer. Mas alterado como esse rei estava, ele fez algo que não agradou a rainha, a mulher dele. Porque a Bíblia vai dizer que ele chama a rainha à sua presença. Mas com a intenção, Maurício, de expor ela, de mostrar aos seus amigos, de poder mostrar ali aos seus companheiros quão bonita ela era. Mas a Bíblia vai dizer que Vasti, ela nega, ela rejeita, ela não vai até a presença do rei. E se você entender essa história, a Bíblia vai dizer que havia um decreto. Se o rei chamasse qualquer pessoa, qualquer homem ou mulher na presença dele, as pessoas tinham que parecer. Mas Vasti, ela não parece na presença do rei. O rei, furioso, ele vai consultar os seus amigos, mediante ao que aconteceu. E a Bíblia vai dizer que os seus amigos, aquelas pessoas que estavam no seu reino, né, eles vão fazer o quê? Vão falar assim: olha, o que Vasti fez não foi legal, ela desobedeceu uma ordem direta do Senhor. Se você permanecer ela no seu reino, as outras mulheres das províncias do reino persa vai imitar a atitude dela e vai fazer que ela seja uma influenciadora do mal. Porque pessoas vão começar agora a desonrar os seus maridos, pessoas vão começar a desonrar a sua casa. Então o que ele falou para o rei? Faça um decreto que exclua ela da presença do rei. Então o rei faz um decreto e ele baniu Vasti dali do seu reinado. Mas nessa introdução eu quero chamar a sua atenção, porque Vasti, ela desobedeceu, mesmo o rei estando alterado, mesmo o rei, ele não estando 100% em si, ele chama a sua mulher, a sua rainha, para comparecer ali com ele. E o que me chamou a atenção, Maurício, é que Vasti, ela desobedece à vontade do rei. Entenda, mulheres, igreja, nós somos influenciadores. E as nossas decisões,
elas vão afetar gerações, elas vão afetar uma nação, ou elas vão afetar pessoas que estão nos nossos lares, nas nossas escolas, ou no nosso trabalho. Então entenda, você é uma pessoa que vai influenciar outras pessoas. Então, mesmo estando aqui, fazendo parte da liderança ou não, você é influência na sua casa. Você tem uma família, você tem uma esposa, você tem um esposo, você tem filhos, você tem amigos. Então toda decisão sua vai influenciar alguém. Então é o que aconteceu naquela época. Eles tiraram Vasti porque ela ia influenciar para o errado. É por isso que nós temos que tomar cuidado com as nossas decisões. Porque através das nossas decisões a gente pode levar uma geração à ruína. A gente pode levar pessoas a fazer o que é errado. Então, as nossas decisões têm que ser baseadas na obediência, baseada na palavra de Deus. É o que aconteceu com essa mulher. Ela desobedeceu uma ordem direta. E toda desobediência, jovens, mulheres, igreja, ela tem consequência. Toda desobediência, ela gera consequências. E existem consequências que não dá para reverter. É por isso que nós temos que tomar cuidado com o que a gente vai fazer no nosso dia a dia. As decisões tomadas quando nós levantamos, o que nós vamos comer, o que nós vamos fazer, o que nós vamos beber, o que nós vamos falar. Porque essa decisão que ela tomou, ela não pôde reverter de jeito nenhum, ela foi banida, excluída. Então existem decisões que se nós tomarmos, não existe como reverter. É por isso que nós temos que tomar cuidado. E nós vamos ver no capítulo 2 do livro de Esther. Esther, então, ela é introduzida no capítulo 2. Nós vamos ver que o rei Assuero, ele fica solteiro. No versículo 1, ele traz a memória, Maurício, sobre a sua esposa, porém já banida. Então, os seus amigos, os súditos, as pessoas que estavam com ele, decidiram o quê? Bolar um plano, uma estratégia. Olha, vamos fazer aqui algo, né, para poder tirar o rei daquela tristeza. Então eles fazem um concurso de mulheres virgens, mulheres bonitas, para que o rei pudesse casar novamente. Então nós vamos ver Esther, ela sendo introduzida na história no capítulo 2. Nós sabemos que Esther, ela ganhou esse nome quando ela estava na Pérsia, porque ela tinha como o nome dela era Radassa. Então Esther agora era introduzida na história. E nós vamos ver que Esther ela teve que passar por um processo, porque era um ano de preparação para ir até a presença do rei. E quando nós falamos de processo, nós entendemos que o processo ele é demorado, porém, às vezes, Maurício, ele é doloroso. E nós não queremos passar os processos de Deus. Nós queremos pular as etapas. Se nós analisamos, nós vamos ver pessoas que entram em relacionamentos e elas passam a etapa do namoro, do noivado e já quer casar, ou ter filhos, ou formar uma família. E se você entender, se você pular os processos da vida, se você pular as etapas, você vai se prejudicar. Você tem que passar o processo, porque o processo ele vai te fortalecer. O processo ele vai te dar maturidade, ele vai te dar experiência. Então você vai poder lidar com as coisas mais fácil. Quando Esther, ela está ali se preparando, não é para um acaso. Porque nós sabemos que no capítulo 2 vai falar um pouco da história dela. Ela perde os seus pais, ela era órfã, Maurício. O seu primo, Mardoqueu, ele vai adotar ela agora como filha. E se nós vamos ver, ela não está na sua terra natal. Ela é estrangeira. Uma pessoa que passou um momento difícil. Uma pessoa que passou dificuldade, teve suas perdas, e agora está preparando para ocupar uma posição que não era dela. Então você está entendendo que o processo ele é necessário para a minha e sua vida? Nós não podemos pular a etapa do processo. Porque sabe o que eu entendo? Em 2 Coríntios 1:4 vai dizer assim, Paulo: Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Então entenda, o que Esther
estava passando era para que lá na frente, quando ela assumisse o lugar dela, cujo Deus preparou, para que ela pudesse ajudar um povo que era um povo escolhido. Então Paulo, ele vai relatar aqui que eu recebi a ajuda do Senhor. Eu passei momentos de aflições, passei momentos de angústia, eu tive que passar o meu processo, para que lá na frente, Maurício, pessoas com semelhanças, aflições, traumas, angústias, eu pudesse aconselhar ou caminhar com essas pessoas. Então entenda, o que você já passou, ou o que você está passando, não é em vão. Não é em vão. Deus, ele tem um propósito nas suas dores. Deus, ele tem um propósito nos seus traumas. Deus, ele é aquele que te sonda e te conhece. Ele nunca te deixou e nunca te abandonou. Mas é necessário em você passar alguns processos. Porque como nós vamos aconselhar pessoas, como nós vamos ajudar pessoas se nós não vivemos o que elas viveram, ou que elas estão vivendo? Então a importância de passar as etapas é necessário, porque Deus está forjando o nosso caráter, Ele está forjando o nosso testemunho. Deus, ele quer colocar a gente numa posição cujo, se eu pular as etapas, se eu não passar o processo, aquilo não vai ser sustentado, Maurício. Então, se eu passar as etapas, dia após dia, meses após meses, e conseguir suportar, isso vai sustentar o lugar que Deus vai me colocar. Então, processo, ele é necessário para mim e a tua vida. Então, Esther, no capítulo 2, ela se prepara. Mas no capítulo 2 fala que após ela se preparar, o rei, ele achou graças aos olhos dela. Viu que ela era uma mulher bonita, diferente. Mas entenda que nada é um acaso. Deus, ele tinha um plano, Maurício, de salvação. Deus tinha um plano de redenção para o povo dele. Deus, ele precisava usar alguém, e esse alguém era essa mulher chamada Esther. Então ela casa com esse rei. E depois de casar, Maurício, o seu pai adotivo agora, ele está no palácio. E no final do capítulo 2 nós vamos ver que dois soldados tramaram contra o rei para matar. A Bíblia vai dizer que Mardoqueu passa essas informações para Esther. Esther vai, passa para o rei. Então agora essas duas pessoas, elas são mortas. E a história vai dizer que isso foi registrado nas crônicas do rei. No capítulo 3, a narrativa vai surgir um personagem chamado Amã. Um homem ruim, um homem orgulhoso, um homem arrogante, prepotente. Um homem que é por natureza ruim. E se nós vemos a narrativa da história, a Bíblia vai dizer que no capítulo 3, ele é levado a uma posição mais alta de todo o reino da Pérsia, exceto a do rei. E ele começa a governar, ele começa a cuidar, ele começa a chefiar. Mas a Bíblia vai dizer, Maurício, que Amã, quando ele vê Mardoqueu não se prostra perante Amã. Porque quando Amã passava pelo seu cargo, as pessoas tinham que se prostrar, um sinal de respeito. E ele não fez isso. E isso fez que a ira que estava no coração de Amã crescesse, e ele quis perseguir o povo judeu. Ele tentou tramar para matar Mardoqueu, mas não somente Mardoqueu, mas também o povo judeu. Então a narrativa do capítulo 3 nós vamos ver isso. Já no capítulo 4, a gente já vai entrar no texto que nós lemos, aonde nós lemos no capítulo 4, versículo 14. Entenda que Mardoqueu, quando no capítulo 4 ele recebe a informação do que o povo ia ser exterminado, que o povo ia morrer, ele agora no capítulo 4 ele está angustiado, Maurício, porque fizeram um decreto. Amã conseguiu fazer um decreto para matar todo o povo judeu. Então a rainha Esther, ela está agora no seu palácio, e Mardoqueu, ele está às praças, aos prantos, chorando, angustiado pelo que ia acontecer. Mas se nós entendemos, Mardoqueu, ele manda escrever uma carta para Hataque, para enviar a rainha Esther. E aí ele vai dizer assim, no versículo 11: no versículo 8, Mardoqueu entregou
a Ataque uma cópia do decreto que havia sido lido por toda a cidade de Suzã, ordenando que os judeus fossem mortos. Mardoqueu pediu que a Ataque levasse a cópia a Ester, explicasse tudo de direito e pedisse a ela que fosse falar com o rei, insistisse que tivesse piedade do povo dela. Agora Mardoqueu ele sofre, porque ele sabia que o povo já tinha passado um momento difícil, já tinha passado um cativo babilônico e agora o povo ia morrer de novo, Maurício, ia ter um genocídio. Então ele se desespera, e o que ele faz é ir até a rainha Ester. E se você entender, a gente já vai entrar no primeiro tópico, que vai dizer assim: se coloque no lugar do outro. Você sabe por quê? Por causa que Mardoqueu, ele queria que Ester se colocasse no lugar dela, Robson. Por causa que ela estava no palácio e ela estava ali confortável, sentindo conforto. E olha o que vai dizer o texto: é do conhecimento de todos os servidores do palácio, até dos moradores das províncias, que ninguém, seja um homem ou mulher, que pode entrar no palácio dentro para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem. E por isso a lei é essa: quem entrar sem licença ao rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cedro de ouro para a pessoa. Já faz um mês que o rei não me chama. E quando recebeu a mensagem de Ester, Mardoqueu mandou o seguinte recado: não pense que por morar no palácio, só você entre os judeus escapará da morte. Você sabe o que Mardoqueu estava dizendo para ela? Olha, você está no palácio, e Ester, ela está na cabeça dela: eu vou se safar, a morte não chegará até mim. Então Mardoqueu fala: olha, você está no palácio e você acha que você vai ficar tudo bem? Mentira, a morte vai chegar para você. E aí ele vai dizer no versículo 14 que socorro e livramento virão da parte de Deus. Então, o que ele estava tentando dizer, em outras palavras: olha, se coloque no meu lugar, se coloque na minha posição e veja o que vai acontecer comigo e com os meus com os meus parceiros, com a minha família. Então, você sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Quantas pessoas têm passado momentos difíceis? Quantas pessoas têm passado momentos desesperosos, de angústia? E será que a gente tem se colocado no lugar dessas pessoas? Será que a gente tem chorado com essas pessoas? Será que a gente tem sentido o que a pessoa tem sentido? Ou será que quando não é comigo, Judas, eu não faço nada? Eu não estendo a mão, eu não vou atrás, porque não é comigo. Mas quando acontece conosco, a gente quer ajuda, a gente quer misericórdia, a gente quer que as pessoas estendam a mão. É por isso que a gente tem que ser sensível ao nosso próximo. As dores de vocês têm que ser as minhas dores. As suas lágrimas têm que ser também as minhas lágrimas. A Bíblia vai dizer que nós somos membros de um corpo só, E se nós somos membros, nós estamos um interligado no outro, um conectado com o outro. Então o que você sente, eu também sinto. O que acontece com você também acontece comigo, porque nós estamos interligados um com o outro. Então era isso que Mardoqueu queria, que Ester sentisse na pele o que ele estava sentindo. É por isso que a gente, Maurício, nós temos que colocar no lugar do outro. Nós temos que sentir a dor do próximo. Nós temos que ajudar também, não é somente sentir, mas é agir. Quantas pessoas têm passado momentos difíceis? Quantas pessoas têm passado por um momento de depressão e a gente não tem feito nada? Nós vamos esperar as pessoas morrer? Nós vamos esperar as pessoas saírem da igreja para o pastor ir atrás? Nós vamos esperar as pessoas se matarem? Às vezes nós parecemos com aquela parábola que Jesus disse sobre o bom samaritano, aonde passou o sacerdote, aonde passou o levita e ninguém estendeu a mão, Maurício. Pessoas estão morrendo, pessoas têm ficado depressivas, a angústia, traumas. O que mais tem matado pessoas nos dias de hoje são traumas existenciais, traumas que não são resolvidos. Mas se não é o meu, eu não ajudo.
Se não dói aqui, eu não faço nada. Mas nessa noite, Deus quer te levantar nessa noite. Para toda Esther, existe uma Dorqueu. Para cada cenário difícil que você passa, Deus sempre vai enviar alguém para te ajudar. Para cada cenário desesperador, aonde não existe mais vida, Deus vai levantar alguém que vai caminhar com você, que vai te auxiliar, que vai te ajudar. Nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que se colocar no lugar do próximo. Nós temos que quebrar esse tabu, pastor. Principalmente as mulheres que têm dificuldade. Principalmente mulheres que, quando acontece alguma picuinha, alguma coisa, mas eu não vou ajudar porque aconteceu aquilo no passado. Eu não vou fazer isso por causa daquilo e daquilo. Vamos quebrar esse tabu nessa noite. Vamos deixar o passado lá no passado, lá atrás. E vamos ajudar, Maurício. Vamos estender a mão. Nós somos uma família. Nós precisamos juntos, ajudar os outros. Se a dor do seu irmão não te incomoda, é porque você já está fora do corpo. Se a dor do seu irmão não te causa nenhuma lágrima, é porque você já está morto. E nós vamos ver que Mardoqueu, eu busquei o significado, vai dizer que ele era, o significado significa guerreiro. E a batalha, Maurício, que ele ia enfrentar, pelo título guerreiro, poxa, a pessoa é guerreira, ela consegue enfrentar qualquer batalha. Mas existe batalha que não é pela força das nossas mãos. Essa batalha que Mardoqueu ia enfrentar não era pela força do seu braço. Mas ele vai à terra em Esther pedir ajuda. Ele foi pedir ajuda porque ele sabia que ele não conseguiria sair daquele cenário sozinho. E quantas pessoas têm pedido ajuda? E quantas pessoas têm pedido ajuda? Pessoas que se matam, pastor. Ela escreve lá o motivo, a causa. Ela não teve coragem de pedir ajuda. Ela não teve coragem de compartilhar suas crises, os seus traumas. Isso é um tabu que nós temos que quebrar, Judas. Ainda mais o homem, que tem essa dificuldade, né, pastor? De compartilhar as suas crises, as suas necessidades com as pessoas. E às vezes a gente se sente forte o suficiente por aguentar a pressão, e às vezes não queremos compartilhar. Nós caminhamos, nós vimos para o culto e não compartilhamos, não falamos das nossas crises. Isso daí é mentira de Satanás e seus demônios. Quando fala que você não precisa compartilhar porque você é homem, que você é forte. Não, a palavra vai nos dizer através de Paulo: compartilhar suas necessidades com os santos. Ô Ney, eu não consigo nada sozinho. Se eu caminhar sozinho, se eu guardar os meus traumas sozinho, Maurício, eu vou morrer. Porque sozinho eu não consigo fazer nada. Sozinho você vai morrer no meio do caminho. Se até Jesus precisou de ajuda para carregar a cruz, imagine eu e você. Sozinho ninguém faz nada. Sozinho ninguém vai longe. Mas se eu compartilhar, Maurício, isso é forte. O compartilhar salva vidas. Porque eu estou tirando algo dentro de mim para poder dizer para outra pessoa: me ajuda, eu estou morrendo. Então o que Mardoqueu fez vou pedir ajuda à minha filha adotiva. Vamos quebrar esse tabu. Mas eu não vou pedir ajuda para quem? Eu vou buscar ajuda com quem? Ei, existem pessoas que Deus vai colocar no seu caminho. Pessoas com experiência, com bagagem. Pessoas que vão poder te ajudar. Pessoas aqui nesse ministério que vão poder caminhar com você. Pessoas que vão poder aliviar um pouco a carga. É por isso que nós temos que tomar esse cuidado. Porque pessoas têm morrido. E o diabo ele tem feito isso nesses últimos dias. Quantas pessoas têm entrado aqui e não têm compartilhado nem com o próprio Deus o que está acontecendo. E o cenário não muda, vai e vem da mesma forma e fica nessa rotina.
Espera, que nem a pastora falou, está esperando Deus descer e falar assim: olha, eu vou te ajudar. Se Deus colocou pessoas que têm bagagem, pessoas que têm estrutura, pessoas que passaram momentos difíceis assim como o apóstolo Paulo, para poder te ajudar nas aflições, então compartilhe. Vamos quebrar esse tabu a partir de hoje. Vamos procurar. Mas eu não confio em ninguém. Eu sei que nos dias de hoje a confiança ela é escassa. É difícil você achar confiança nos dias de hoje, mas sempre haverá pessoas, homens e mulheres de Deus ainda. Sempre haverá pessoas honestas, pessoas que se importam com você, pessoas que vão poder ajudar você. Então não carregue essa carga sozinha. Nós vamos aprender também a segunda lição nesse versículo que nós lemos. É quando Mardoqueu ele vai falar com Esther, e nós vamos ver que ela reage, Maurício. Ela reage. Então a segunda lição que nós vamos aprender é posicionamento. Nós temos que posicionar, porque assim, existe posicionamentos errados, existe? Sim ou não? É por isso que Esther, quando ela vai se posicionar, olha o que ela vai dizer no versículo 16: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam, não bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e minhas empregadas também jejuaremos. Depois iremos falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, morrerei. Existe a forma certa de se posicionar. Então Esther, quando ela é confrontada ali, ela fala: eu preciso fazer algo, porém não de qualquer jeito, porque se ela fosse fazer de qualquer jeito, ela ia morrer. Ela estava infringindo uma lei estabelecida antes dela já nascer. Então se ela fosse falar com o rei, sem ele estender o cetro, ela morria. Então ela fala: eu preciso me preparar, eu preciso me consagrar, eu preciso me fortalecer para que eu possa chegar na presença do rei. É por isso que nós temos que se posicionar. É por isso que a gente tem que tomar partido das coisas que acontecem. É como eu falei, quantas pessoas estão morrendo, quantas famílias estão sendo destruídas, quantos filhos estão sendo perdidos, Robinho, e a gente não faz nada. A gente não tem coragem de jejuar pela situação da nossa família. A gente não tem coragem, e tem entrado ano, saído ano, e as coisas têm ficado do mesmo jeito. É por isso que nessa noite Deus está falando: se posiciona. Se posiciona. Se posiciona. Se o seu filho, ou se a sua filha estiver sendo perdida, você não vai fazer nada? Porque se você se posicionar da forma errada, você vai perder. Mas se você confiar em Deus, se você buscar a orientação que vem de Deus, se você buscar a resposta que vem de Deus, Deus vai mudar o cenário da sua história. É por isso que nós não podemos ficar parados com as coisas que têm acontecido no nosso dia a dia, seja na família, seja no trabalho, seja nas escolas, seja na faculdade. A gente tem que se posicionar. A gente tem que fazer algo, porque se Esther não fizesse algo, ela ia morrer. E o que nós estamos esperando para se posicionar da forma correta? Esses dias, Maurício, eu estava passando por um momento difícil, um processo, e sem saber, a Priscila falou assim: olha, eu jejuei pela sua vida. Falei assim: eu jejuei por você. Então se eu estou aqui, são frutos de o quê? De orações, frutos de consagração. Então nós temos que entender que o jejum ele é poderoso, porque nós estamos se desfazendo das nossas vontades, nós estamos subjugando a carne para que a vontade do Espírito prevaleça. Isso não só funciona comigo, mas se eu fizer isso por intermédio da sua vida, algo vai acontecer. Porque a Esther não está fazendo para ela está fazendo para uma nação, ela está fazendo para um povo
que estava sendo prestes a morrer. E a terceira chave que nós vamos aprender é: você não é um acidente. Você não é um acidente. Tudo o que aconteceu com Esther, a perca do pai, a perca da mãe, estar numa terra estrangeira, passar momentos difíceis. Olha o que aconteceu com ela. Ela saiu de plebeia, agora a rainha. Então, o que você passou não é em vão. Você não é um acidente. Se Deus te plantou aqui, é porque Ele tem um propósito para você. Tudo que já aconteceu na sua vida, Deus estava forjando o seu caráter, forjando o seu testemunho. Deus estava te fortalecendo, te dando maturidade, para que você pudesse ser plantado em um lugar fértil. Então as coisas que aconteceu, os traumas de infância, os problemas, nada é em vão. Nada, nada. Porque Esther, ela teve as suas percas. Então agora ela sabe como é perder alguém, Maurício. Ela sabe a dor de perder alguém. Então, sabendo que o povo ia ser exterminado, ela fala: opa, eu sei como é essa dor, então eu vou evitar isso. Então Deus levantou ela naquele cenário, Deus levantou ela naquela época, com um propósito, para cumprir o seu plano sobre Israel. Deus, Ele tinha que salvar aquele povo. Deus tinha que trazer redenção àquele povo. É por isso que Deus, Ele nos permite passar momentos difíceis, momentos aonde a gente acha que não vai ter mais jeito, mas Deus, Ele está te fortalecendo, mesmo sem entender, mesmo não aceitando. Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua dor. Deus, Ele quer usar os seus traumas para curar outros traumas. Deus, Ele quer usar suas feridas para sarar outras feridas. Deus, Ele quer usar suas perdas para poder ajudar pessoas que perderam algo. Então, você não é obra do acaso. Você não é um acidente. Assim como o salmista Davi, ele vai dizer que desde o ventre da minha mãe o Senhor já tinha me escolhido. Deus, Ele te escolheu antes mesmo de você nascer. Deus, Ele te deu uma família. Deus, Ele te deu um ministério. Deus, Ele te deu um trabalho. Deus te deu saúde. Então você entende que tudo que já aconteceu, Ele tem um plano. E o plano de Deus, ele é perfeito. A vontade de Deus, segundo Romanos, vai dizer que é boa, perfeita e agradável. Deus, Ele não erra, nós que erramos. Deus, Ele não falha, somos nós que falhamos. Então, quando Deus te escolheu, Ele já sabia da sua história. Deus, Ele não olha como o homem vê. Deus, a ótica de Deus é diferente, é diferenciada. Deus não vê como nós enxergamos as coisas. É por isso que Ele nos escolhe, é por isso que Ele nos chama. E mediante a esse cenário, a Bíblia vai dizer que teve, Maurício, livramento e socorro para o povo que vivia em Suzã. Os judeus, eles foram alcançados através da vida de Esther. E quem sabe, Deus não te escolheu. Quem sabe, para esses dias difíceis, Deus não tem escolhido vocês aí. Quem sabe, Deus nos dará vocês para trazer socorro e alívio para outras pessoas. Porque Deus usa as coisas loucas desse mundo. Então, Deus te escolheu. Se coloque de pé. Tudo o que aconteceu, Deus, Ele tem um plano para mim e para a sua vida. Deus, Ele teve um plano para essa história. Então, se você está aqui, se você chegou aqui, você não é obra do acaso. Deus, Ele quer te usar. Através dos seus traumas, através das suas feridas, através das suas crises, Deus vai poder ajudar pessoas. Através das nossas vidas, famílias vão ser alcançadas. Por isso que eu te falo, suporte os processos. Não desista. Ainda que o cenário seja difícil,
Ainda que chegue aqueles dias, Maurício, que a gente, sabe, não quer nem estar aqui. Mas é nesses dias que Deus vai usar alguém. É nesses dias que Deus vai levantar um Mardoqueu para falar com você. É nesses dias que Deus vai trazer livramento, socorro, ânimo. É nesses dias. É nesses dias de desespero. Nós vamos entoar um louvor ao Senhor. E como naquele cenário, Esther, ela teve que